Cura e milagre. Eu fui ver no dicionário o significado e achei assim uma definição simples e importante. Simples e importante. E eu gostaria de aplicar isso hoje, trazer esses princípios, tirar alguns princípios de um texto também que eu escolhi, para juntos nós sermos grandemente edificados e podemos orar uns pelos outros, ok? Cura, solução para algo. Interessante que quando nós pensamos em cura, nós pensamos na cura física, na cura do corpo, algum tipo de enfermidade. E quando nós juntamos as duas palavrinhas, cura e milagre, é algo extraordinário. O contexto da palavra milagre, ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais, acontecimento formidável, estupendo, algo extraordinário, algo extraordinário. Deus, Ele é um Deus grande? Sim ou não? Ele é um Deus extraordinário? Ele é um Deus onde um acontecimento fora do comum, inexplicável aos olhos naturais, aos olhos humanos? Sim ou não? Mas Ele trabalha também com as coisas simples, com a manifestação do seu poder para resolver situações aparentemente simples. E que muitas vezes nós pais, muitas vezes no nosso dia a dia, nós até mesmo desprezamos. Não, mas é uma febrinha. Está tudo bem? Não, é só uma febrinha, isso vai passar. Mas já deu o remédio tal, já fez isso, já fez aquilo. Já orou? Não orei. Mas depois de tantas ações, depois de tantas atitudes, depois a gente vai e faz e não... Orou? Piorou ou melhorou? Orou. Olha o texto que está em Mateus capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 17. Mateus capítulo 8, versículo 14 ao versículo 17. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra destes de cama, com? É algo comum, febre ou não? Para nós? É algo comum. Está com uma febrinha. Dá um remedinho. Em quanto tempo que passa a febre? Se não passar em tantas horas, procure um médico. Vai no hospital. Mas muitas vezes, até mesmo uma febrinha, traz nos nossos corações uma inquietação. Principalmente para nós pais. Principalmente para os pais ou mães que têm filhos pequenos. Porque o que acontece com uma febrinha em uma criança? A criança, ela é alegre, ela é agitada, ela ri, ela interage. E de repente, quando está com uma febrinha, o que acontece? Esmurece. Esmurece. Apaga. E no adulto? Tem alguns adultos que ficam manhosos, né? As mulheres são mais fortes, né? As mulheres sempre são mais fortes. Mas tem alguns adultos que apagam também e sabe, céus, não vou nem trabalhar hoje, não tenho condições, estou com febre, sabe? E esmurece. E o texto está dizendo, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra destes de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. Tomando pela mão, a febre a deixou. Jesus tocou naquela mulher e aquela febre imediatamente a deixou. Ou seja, veio a solução para aquela situação. Veio a solução que aparentemente é algo normal, mas que estava sendo um grande impedimento para manifestar o reino de Deus.
aquela febre estava sendo um empecilho, um impedimento para que o reino de Deus se manifeste na terra. E nós precisamos de cura. Nós precisamos de cura. Por quê? A Bíblia diz que aquela mulher estava de cama. Aquela mulher estava acamada. Ela estava sem condições de servir as pessoas. Eu quero repetir isso. Aquela mulher tinha um coração de serva, um coração de serviço. O nome dela, a testa dela, serviço. Já conheceu alguém assim ou não? Já conheceu alguém assim ou não? É impressionante, vai e tal, e vê, e faz, resolve, e limpa, e faz, sabe? Não precisa falar, não precisa pedir. Tem um olho clínico e tem essa disponibilidade, essa disposição em receber as pessoas, em servir as pessoas, em fazer um cafezinho, em fazer um almoço, em fazer uma janta, e ter, não importa se são 2, não importa se é 10, não importa se é 15. Essa mulher, a sogra de Pedro, era assim. Por que nós sabemos que era assim? Porque assim que Jesus a curou, o que ela fez? O que ela fez? Assim que ela foi curada, começou a servi-lo. Olha o texto de Marcos capítulo 1. Olha o texto de Marcos capítulo 1. Esse mesmo episódio narrado de uma forma diferente, de um aspecto diferente. Marcos 1, 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. E a sogra de Simão estava de cama, com febre. E falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou. E ela começou a servi-los. Um texto diz, e ela começou a servir a Jesus, servi-lo. Em Marcos, começou a servi-los, as pessoas que estavam naquela casa. Houve um vigor físico novamente, uma disposição física novamente em servir. Em servir. Em servir. Quando nós falamos de cura e milagre, nós precisamos de cura. Muitas pessoas não entendem o propósito do cristianismo. Jesus Cristo veio para servir e não para ser servido. E muitas oportunidades nós desprezamos porque estamos com febre, estamos acamados, estamos apáticos, estamos alheios daquilo que está acontecendo. E não entendemos as oportunidades que temos em servir em todo o tempo, em servir em todo o momento, em servir as pessoas, em servir as pessoas. De que forma essa mulher serviu as pessoas? O texto não fala, mas eles estavam numa casa. De alguma forma, ela teve oportunidade e viu oportunidades em realizar, em fazer algo. Porque isso chamou a atenção dos discípulos, está narrado em 3 evangelhos, de que ela serviu. Não fala o que ela fez, mas a atitude dela chamou a atenção dos discípulos, chamou a atenção das pessoas. Está narrado aqui, aquela mulher foi imediatamente, aquela febre, aquela apatia, aquela morbidez, na cama, ela levantou-se e tinha algo muito no seu coração. Quem sabe foi isso que os discípulos chamaram Jesus. Jesus, vem cá. A sogra de Pedro, ela é uma mulher tão disposta. Ela é uma mulher tão ágil. Ela é uma mulher tão pronta em estar servindo, em estar recebendo, em estar hospedando. Mas Jesus, ela está diferente. Ela está passando por uma situação. Ela necessita de uma solução. Ela necessita de algo. E o Senhor pode oferecer isso. A cura de uma febre.
Nós estamos aí com um surto, né? Um surto na nossa cidade, nas escolas, na igreja. E você liga, e você ouve, e você vê, e você fala, né? Puxa, a criança está com febre, levando no UPA, levando na farmácia, com medicamentos, com isso. Nós queremos declarar cura. Nós queremos declarar cura. Nós queremos declarar cura. As nossas crianças não serão abatidas, as nossas crianças não serão, elas estarão correndo, elas estarão ligadas, elas estarão, sabe, alegres, elas estarão andando, elas estarão sorrindo, elas estarão sendo crianças. Crianças. E para nós adultos, que nós entendamos que nossa existência é servir as pessoas. Nós existimos para servir uns aos outros. Para servir uns aos outros em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. E muitas vezes você tem que abrir mão de alguma coisa, abrir mão de alguma situação, de algumas circunstâncias, para estar servindo as pessoas em todo o tempo. Eu quero declarar essa cura também sobre você. Que você tenha essa disponibilidade, essa disposição, sabe, esse entendimento em servir em todo momento. Em servir em todo momento, que o Espírito Santo de Deus mostre a você as oportunidades para você servir ao próximo. Mas de que forma eu posso servir o próximo? O Espírito Santo de Deus vai te mostrar as oportunidades. E não é algo simples. Mas foi tão simples que chamou a atenção daquelas pessoas. Essa mulher estava acamada, estava com febre, e de repente se levantou e está servindo as pessoas. Servindo todo mundo. Está registrado na Bíblia. Nos 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Está registrado na Bíblia. A sogra de Pedro foi curada de uma? Isso é um milagre. Isso é um milagre. Isso é um milagre. E imediatamente a febre cessou, e aquela mulher teve a disposição física em servir as pessoas. Ela não pensou nela. Se fosse nós, né? Puxa vida, mais uma cochiladinha aqui, tá muita gente em casa, né? Não. O Senhor a levantou, e ela retribuiu, servindo a Jesus e servindo pessoas. Nós precisamos ser curados. Entra dia, entra semana, sai semana. E a nossa vida é uma vida mediana, medíocre. Tem pessoas que não têm nem contato com gente. Tem pessoas que não querem nem se relacionar com gente. Não, eu aqui no meu cantinho, aqui, febril, sabe, na cama, assistindo a sessão da tarde, sabe, não quero, olha, não quero. Quanto menos contato com gente. Jesus Cristo morreu por pessoas. E a tua ida no supermercado, a tua ida no posto de gasolina, você terá oportunidades em servir as pessoas. Em servir as pessoas. Muitas vezes um gesto vale mais do que muitas palavras. Uma atitude vale mais do que muitas palavras. Mais do que muitas palavras. Eu quero declarar cura. E eu quero declarar milagre também. Vamos voltar ali para o texto de Mateus, capítulo 8. E vamos continuar ali. Versículo 16. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra. E curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Jesus Cristo levou sobre si. O título da minha mensagem é levou sobre si. Levou sobre si. Jesus Cristo levou sobre si esta enfermidade, esta doença, os nossos pecados. Jesus Cristo levou sobre si esta febre.
esse estado febril, essa virose, essa tosse. Nós não aceitamos. Jesus Cristo faz, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele levou sobre si, nós precisamos crer nesse ato, nesse acontecimento fora do comum, porque Jesus Cristo já fez, isso já é uma verdade, Ele já levou. E nós queremos declarar e materializar isso de uma maneira instantânea, imediata, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado e exaltado. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos aceitar esses ataques, essas setas, porque isso muitas vezes nos abate, nos entristece. No texto de Marcos capítulo 1, versículo 29, a partir do versículo 32, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Jesus não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem Ele era. Olha que interessante. Além das enfermidades, das doenças, muitas pessoas possessas por demônios, por espíritos malignos. Eu tenho falado isso dia após dia. A única maneira de Deus se manifestar na terra é através de gente, e a única maneira do mal se manifestar na terra é através de gente. E pelos frutos você conhece se é o bem, se é do mal. Se é do bem, se é do mal. E as pessoas aglomeraram em volta da casa. Aglomeraram em volta da casa ao ponto que tinham pessoas na rua. Agora Jesus, com relação aos demônios, com relação aos capirotos, com relação aos demônios, Jesus, Ele dá uma ordem. Jesus, Ele traz uma direção. Ele não permitiu, porém, que esses falassem. O que os demônios estavam falando? Reconhecendo Jesus como sendo o Filho de Deus. Mas Marco, isso não é bom? Não é função dos demônios. Não é responsabilidade dos demônios reconhecer Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Por isso que Jesus impede, Jesus impele, Jesus não aceita. Calem a boca, não falem nada. Não falem nada. E de quem é a responsabilidade de proclamar Jesus Cristo como Filho de Deus? Minha. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. O diabo já conhecia Jesus, os demônios já conhecem Jesus. Desde a fundação, desde a criação de todas as coisas. Aquilo era para promover confusão. Era para promover confusão. E Jesus impede eles de declararem, de falarem, porque a responsabilidade de proclamar o nome de Jesus como sendo o enviado de Deus, o Filho de Deus, o Salvador, que Jesus Cristo ressuscitou, a função e a responsabilidade é minha e a sua. Então, pastor, eu preciso de um milagre. É isso que eu quero declarar nessa noite. Um milagre para que você seja um comunicador do Evangelho de Cristo. Um milagre para que você entenda, nós não estamos neste mundo a passeio. Nós não estamos neste mundo a passeio. Aquilo que Deus tem nos dado, aonde Deus tem nos plantado, sabe, o teu trabalho, a tua família, as situações, as circunstâncias, nós precisamos comunicar a palavra de Deus. Nós precisamos comunicar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A Bíblia diz que o diabo, ele crê em Jesus. Sabia que o diabo é crente? Sabia que o diabo é crente? Sabia que ele acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E até declarou, e Jesus falou, basta, chega. Não é função e responsabilidade sua, e sim função e responsabilidade da minha igreja, do corpo de Cristo na terra. Não deixe de pregar,
Não deixe de aproveitar as oportunidades. Não deixe de falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso eu preciso do milagre. Porque eu sou tímido. Eu tenho vergonha. Eu não consigo. Na minha escola não é permitido. No meu trabalho não é permitido. Ei, se você assim desejar, o Espírito Santo de Deus não vai trazer confusão. E você vai ser esse canal, esse instrumento, a própria boca de Deus, para trazer a salvação às pessoas. Porque muitas vezes, né, no trabalho, e situações que acontecem, e circunstâncias que acontecem, né, Deus, Senhor, se eu estou nesse lugar, existe um propósito. Se o Senhor me permitiu estar aqui, existe um propósito. Servir as pessoas e falar do amor de Deus através de Jesus Cristo. Em tudo que você faz, em tudo que você é, nós precisamos ser curados, nós precisamos de um milagre, para que isso seja uma realidade, uma verdade, em servir as pessoas, independente de, com o coração conforme o coração de Deus, o coração conforme o coração de Deus, e proclamar as boas novas de Cristo, proclamar as boas novas de Cristo. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. Olha Lucas capítulo 4, versículo 38, e eu estarei encerrando. Lucas 4, a partir do versículo 38. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Cura, solução para algo. Cura, solução para algo. Pediram para Jesus, Jesus, o senhor pode fazer algo por ela? Qual a necessidade dela? Ela está com febre alta. Então, ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Além disso, da cura das enfermidades, muitos demônios saíam gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Porque sabiam que ele era o Cristo, o Salvador, o Senhor, o enviado de Deus. Os demônios sabiam, mas não era responsabilidade e nem função dos demônios em proclamar, em anunciar. E sim, daqueles discípulos que estavam sendo preparados, do corpo de Cristo, a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Se nós entendemos isso, a nossa vida, a nossa rotina vai ser tão prazerosa, tão gostosa, tão maravilhosa. Se nós entendemos isso, o teu trabalho vai ser prazeroso. Yes! Hoje foi um dia produtivo, hoje foi um dia de resultados. Uma vida entregou ao Senhor Jesus Cristo. Eu consegui servir uma pessoa, eu consegui comunicar a palavra de Deus a essa pessoa. Essa pessoa entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo. E aí Deus vai começar a te usar com dons espirituais, com a manifestação dos dons espirituais. Palavra de conhecimento. De repente você vai começar a falar com a pessoa, você me conhece? Alguém me falou, alguém falou de mim para você? Você me conhece? Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. Eu quero declarar a solução para algo extraordinário. Eu quero declarar a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Duas coisas.
duas coisas. Sirva de uma maneira incondicional. Sirva sem esperar nada em troca. Sirva sem esperar reconhecimento. Sirva sempre. Que isso seja o nosso estilo de vida, a vida de Cristo em nós, servir as pessoas. Que isso torne-se, algo natural, sobrenatural, espiritual, corpo, alma, espírito, servindo as pessoas em todo o tempo. E quando você reclinar a cabeça no seu travesseiro e começar a lembrar do dia que passou, isso trará alegria, isso exaltará o nome do Senhor Jesus Cristo. E não deixe de falar. Não deixe de falar. Nós temos uma responsabilidade ali no hospital, como capelania. Diariamente é um público diferente. Diariamente é um público diferente. Durante um tempo nós conseguimos alcançar todas as pessoas que eram internadas. Todas as pessoas que eram internadas. Um voluntário ia até o quarto para servir aquela pessoa. Servir o quê? O pão sagrado, a palavra de Deus, uma oração. E apresentar Jesus como Senhor, como Filho de Deus. Como Filho de Deus. Esse é o nosso objetivo. E temos essa oportunidade. Temos essa oportunidade. Mas é uma oscilação muito grande de voluntários. É uma oscilação muito grande. De repente, num dia, nós temos 15 voluntários. Na semana seguinte, tem um ou não tem ninguém. Tem um ou não tem ninguém. E dessa forma, nós não conseguimos alcançar todos os quartos. Não conseguimos alcançar todos os quartos. Que está à nossa disponibilidade, à nossa disposição. À nossa disposição. 1 hora por semana. 1 hora por semana. Temos o asilo. O asilo é 40 minutos, 45 minutos, 30 minutos. Algumas pessoas estão ficando depois do horário para servir aqueles velhinhos. Para sentar lá e conversar e ouvir as histórias deles. Ouvir as histórias deles. Servir. 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 No teu horário de almoço. No teu trabalho, com os teus clientes, com o teu patrão, em todos os momentos, com o teu vizinho, Porque o tempo está passando. Mas de repente nós nos tornamos tão egoístas que tudo que acontece é voltado para nós. É voltado para nós. E nós entramos dentro de uma bolha, e aí as situações e as circunstâncias vêm. E a Bíblia diz que é dando que você recebe. Mas faça isso de uma maneira espontânea, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Deseje isso. Deus, eu preciso de cura. Deus, eu preciso de cura. Eu preciso de cura, Senhor. Senhor, me cure para que eu tenha um coração de servo. Que eu aproveite as oportunidades de servir as pessoas. Independente de. Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu quero ser um comunicador da Tua palavra. Irmãos, isso dá certo. Eu já testemunhei isso, vocês sabem do meu testemunho. Eu era gago e tímido. E quando Deus me franqueou a oportunidade, usando uma pessoa, a boca de uma pessoa, Maria Elda Garrido, falando através da boca dela, eu criei, eu acreditei, eu quero ser um comunicador da Tua palavra. Eu quero pregar a Tua palavra. Eu quero, Senhor.
ser um atalaia, aquele que proclama as boas novas do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes eu chego em casa, Rosana, hoje o dia foi maravilhoso, foi lindo, que experiência linda, que experiência maravilhosa. As pessoas hoje estão procurando, as pessoas hoje estão, sabe, isso é a vida em Cristo, isso é vida em Cristo, isso é vida em Cristo. A maior alegria da vida cristã, a maior alegria da vida cristã é reproduzir Cristo na vida de outras pessoas. A maior alegria na vida cristã é reproduzir Cristo na vida de outras pessoas. A maior alegria na vida cristã é sair ao mundo, é ir ao encontro das pessoas. Nós estamos juntos, nos fortalecendo, recebendo, nos alimentando, sabe, sendo supridos, sendo pastoreados, mas nós precisamos usufruir disso. Eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus.